Bom dia, pessoal. Bom dia, Panhoca. Bom dia, Expo Burger, aqui por esse convite maravilhoso, né? Da sequência, essa equipe que passou aqui, Tadeu, Panhoca, falando de defumado, é algo que deixa a gente muito agraciado, né? Vim lá da Paraíba, né? Meu nome é Rodrigo Navarro, a gente da capital paraibana, João Pessoa. Hoje a gente consegue fazer um trabalho de defumado lá na cidade que popularizou esse nosso tipo de hambúrguer, né? Algo que até então lá pouco difundido, né? Sou ex-funcionário público, gestor público, né? Encontrei na defumação, no hambúrguer, um meio de arcar com nossas responsabilidades, né? É uma história que eu acho que se repete em muitas hamburguerias e muitos empreendedores nesse Brasil. E a gente, como todos, né, teve sempre uma ideia de trazer algo novo dentro da nossa região, né? Como o Panhoca falou, Sudeste, Sul, não existe local para a gente ter um defumado, né? Na Navarros Burger, quando a gente começou, a gente teve a ideia, através até, eu gosto de ressaltar isso, alguns vídeos da internet, principalmente foi um vídeo dele junto com o Fabrício, e eu vi aquele defumado e eu, amante da gastronomia, disse, cara, vou fazer um desse aqui em João Pessoa. E para entender do mercado, como a gente sabe, que as dificuldades de empreender dentro desse país, e principalmente as dificuldades monetárias da gente implantar o nosso financeiro dentro de um equipamento que custa alto, custa os valores mais altos do que uma chapa, por exemplo, né, um pit smoke na realidade. E a gente pensou de uma forma meio inusitada. Pensando assim, remetendo aos Estados Unidos, nos parques abertos, onde os eventos acontecem, né, onde tem um hot dog, tem um sorvete, tem um hambúrguer, tem uma pizza, tudo aquela coisa itinerante, a gente pensou numa praça, lá em João Pessoa, num bairro que a gente considera morgado, que é um bairro parado lá, perto de onde a gente morava. O bairro desse nome desse bairro era Pedro Gondim. E nessa praça, pouco movimentada, eu fiz uma análise regionalizando uma hamburgueria mais perto que tinha, fazia 4 quilômetros. Né? Então a gente só faz, eu pensando com minhas loucuras, que eu acho que Deus criou os loucos para confundir os sábios, e a gente com essa loucura, disse, cara, eu vou botar um hambúrguer aqui e vai ser defumado. E a pergunta, Navarro, tu já defumou? Não. Nunca defumei, nunca tinha defumado, certo? Tinha essa curiosidade da defumação, mas era um amante da gastronomia, já tive outros empreendimentos a nível que a gente trabalhava com comida, porém, a questão da pandemia veio e ela não prosperou. Então, a hamburgueria veio, hamburgueria não. A minha barraca veio, porque é uma barraca nitidamente, né? A gente teve a ideia de colocar uma vez na semana, seguindo o princípio de que não tínhamos clientes, eu não era um usuário permanente da internet, era algo muito novo para mim, o Instagram, essa questão que popularizou e facilitou, né, esse caminho, encurtou o caminho entre a gente que tem um produto legal e o consumidor final. Então, foi quando a gente teve a ideia, lá dentro de casa. Eu, como funcionário público, na época, era secretário de saúde de um município da Grande João Pessoa, o terceiro maior município de João Pessoa. E disse, cara, eu vou colocar um hambúrguer aqui uma vez na semana. E cá comigo pensei, uma vez na semana seria um evento, um festival. E saí pesquisando, um pit smoke na Paraíba. E na Paraíba, na realidade, tinham 2 pessoas que defumavam, né? Mas eram proteínas grandes. E essas 2 pessoas, na Grande João Pessoa, que hoje tem mais ou menos 850 mil habitantes, é algo que não existia praticamente. Então era algo muito virgem e precoce que a gente ia ter que começar engateando nesse processo. Então chegamos e tivemos uma ideia, vamos botar uma vez na semana e escolher o dia. Aí a sexta, a quarta, a segunda, o domingo, o sábado, não sei. E eu pensei, ó, João Pessoa tem uma cultura que eu não sei se no resto do país também concorda desse jeito. Na quarta-feira, o pessoal sai para o barzinho para assistir o jogo de futebol. Na sexta-feira é sextou em todo canto do mundo, do Brasil é o sextou, né? Então é o barzinho, bater um papo com os amigos, aquelas coisas todas. Então eu disse, cara, vou botar a quinta-feira, que a quinta-feira é parada, não tem nada, vamos botar na quinta-feira nosso evento. Então começou assim a história do Navarros Burger, né? A história do Navarros Burger, a gente começou na praça, nesse Pedro Gondim, como vocês podem ver aqui, uma tendazinha de 5x5, inicialmente alugada, 2 tambores de óleo, 2 tábuas de construção, um pit smoke ao fundo, e uma finalização que a gente fez de uma forma diferente. Além de defumar, a gente finalizava na parrilha, né? A parrilha que a gente utilizava carvão vegetal, algo
que tem muita abundância lá na Paraíba, né? E ficava fácil da gente dar aquele sabor. E pensei, quinta-feira defumada Navarros Burgers. Então a gente começou isso aí a divulgar, meio de internet, e começou a ter um alcance legal. Eu tenho até aqui a satisfação de ter Diogo, que foi um cara que esteve lá no primeiro dia até. Diogo é proprietário da Casa do Hamburguero, a maior loja especializada em hambúrguer, eu acho, da região do Nordeste. Tá? E um cara que se fez presente, né? Quando a gente apresentou a proposta, através de um fornecedor amigo nosso, ele se fez presente nesse dia lá, e foi algo que saiu das nossas expectativas. Né? A gente teve uma estimativa quando colocou, vamos botar um defumado, algo novo, tal. E como é que vai ser essa estimativa? Vamos pedir 100 blends, vamos botar 80 e vamos ver o que é que acontece. Um colega nosso que mexia com chopp, Navarro, vou te dar 50 litros de chopp para tu passar e bonificar a galera aí. Então, fui para a internet, eu acho que 200, 300 seguidores a gente tinha, e os amigos do WhatsApp, na compra do hambúrguer hoje o chopp é grátis, certo? Na praça mais defumada do estado da Paraíba. Então, ou seja, foi um slogan que a gente foi criando e foi fixando na mente das pessoas. E a gente criou a quinta-feira defumada do Navarros Burger. E no primeiro dia, né, que nem minha esposa que está aqui acreditava, né, eu saí do trabalho cedo, vamos organizar as coisas, vamos para a praça. Prefeitura deu um apoio sinistro, porque autorização de uso e ocupação de solo, é um processo que ocorreu, mas por que a gente pensou dessa forma? Se eu alugar um ponto, eu vou ter o ônus do ponto. Então eu tenho que tentar e ver se isso aqui vai dar certo, para a gente dar sequência nesse processo que a gente imaginava para daqui a 4, 5 anos, está dando um resultado legal. Sabia que o produto era bom, sabia que o produto era inovador na minha cidade, na minha região, né? Como o Panhoca falou, cabe aí milhares de pit smoker ainda nesse Brasil afora. E a gente começou o Navarros Burger na quinta-feira. E quando a gente deu play no defumado, né, começou a chegar a gente na praça e a gente sem entender o que estava acontecendo. Eu disse, cara, será que tem alguma outra coisa que vai acontecer nessa praça aqui? E quando eu olhei para o lado, as filas, como é que se faz, como é que a gente vai fazer? E a gente bolou um sistema bem simples, porque eu acho que na vida a gente, para criar alguma coisa, é algo excepcional. Mas para a gente sempre copia aqueles modelos que a gente entende que dão certo. Eu, na minha vida correr, assim, sempre consumi naquele Subway. O Subway, cara, o modelo do Subway de montagem, para mim, é sensacional. Você chega lá, escolhe teus acompanhamentos, molhos, bota no teu pão. A proteína não é melhor? Talvez não sei. Mas era algo rápido, dinâmico, e que na correria a gente conseguia dinamizar isso aqui e trazer um produto legal. Então eu pensei, cara, eu não vou montar um cardápio que me leve às alturas de dizer, cara, eu tenho 3, 4, 5, 3 tipos de sanduíche, onde eu só tinha eu trabalhando, meu sogro no caixa, que estava aposentado, minha enteada Maria Clara, que tinha começado no curso de medicina, e a gente precisava aumentar nossos recursos dentro de casas para poder comer carne 2 vezes na semana, né? Então, a gente foi nisso aí que a gente pensou. E, Maria, vem para mim, vamos colar, que vai dar certo. Então, quinta-feira defumada Navarros Burger, eu imaginei, cara, vamos chamar a atenção de quem passa. Tendazinha, a máquina já voltada, que era essa máquina aqui, que era uma Panhoca, que era um Arte 1000 na época, certo? Assinado pelo Panhoca. Eu até fico feliz, porque sucedeu uma pessoa que deu uma palestra agora para vocês, e a gente hoje está aqui palestrando, é algo sensacional. E colocamos lá, botei essa bandeira dos Estados Unidos, do Brasil, e o povo ia passando, e que danado é aquilo, que máquina é aquela, porque até então, pit smoke era algo totalmente desconhecido lá dentro da nossa cidade. Tá? E damos play na quinta-feira. Os 80 hambúrgueres, eu calculo que dentro de 7h30, 8 horas da noite, de 6 a gente começou, que é pontualmente, a gente já não tinha mais esses 80 hambúrgueres. E o pessoal chegando, botamos um voz e violão na praça, um rock pop, e isso aí foi o boom da história. Na outra quinta-feira, essa aqui olhou para mim e fez, caramba, eu acho que deu certo. Né? E esse deu certo, gente. Hoje, a gente começou a montar a estrutura, vieram outros pit smokers para complementar, e a gente deu continuidade ao trabalho. Da quinta, a gente prosperou, e vamos botar quinta e sábado. Vamos dar um intervalozinho de um dia, para a gente ver o que é que vai acontecer. E a coisa começou a pegar. Então, de 100 hambúrgueres, no terceiro mês a gente já estava conseguindo vender nesses 2 dias a média de 500 a 600 hambúrgueres em 2 dias de operação. Né? Então se tornou algo que era a ripada da cidade. Tem que ir lá na quinta do Navarros Burger. E a quinta-feira do Navarros Burger ficou algo que ficou icônico na cidade, naquela área.
certo? Isso aí começou, 2023, tá? 26 de janeiro de 2023. Ou seja, Navarros Burger hoje tem 3 anos e meio de existência e um trabalho que a gente vem de formiguinha, né? Compra uma parrilha nova, um pit smoker maior, né? A gente entendendo que a gente precisa que nossos recursos venham de dentro do nosso trabalho, né? Zero empréstimo, sempre construindo com os recursos que iam entrando, esperando, a bisnaga nova, isso aqui, vamos botar um complemento novo. Então, sempre estudando para ver o que é que se encaixava, né? E isso aqui eu gosto de ressaltar, né? A importância também, não levantando, mas os fornecedores que estão perto da gente, que são esses aqui que ditam também. Uma feira dessa aqui é excepcional. Eu não tive a oportunidade no início de ter uma feira dessa aqui, de frequentar uma feira dessa e entender o que acontece no ramo, que aquele broiler é melhor, aquela churrasqueira é legal, né? O carvão que eu tenho que usar é esse, não aquele, né? E assim, a gente foi começando a aumentar a estrutura do Navarros Burger, né? Então, a Navarros Burger, que era assim, né? Começou a aumentar a capacidade de vendas da gente, tá? Esses aqui são alguns pit smokes que nós temos, que essa aqui é mais conhecida até, eu acho, que o Navarros Burger, lá na Paraíba, que é a Monga, né? Carinhosamente foi batizada de Monga. Monga, na cultura lá na Paraíba, a gente, os parques de diversões, né? Tem a Monga que se transformava, a macaca que se transformava em mulher, e essa metamorfose da carne que a gente transforma a fumaça no tempero principal do nosso blend, e a gente apelidou ela de Monga. E a Monga hoje faz parte do nosso arsenal de pit smokers, junto com a Monga 1 e a Monga 2, né? Hoje nós temos 2 equipamentos com capacidade em média de 800 blends cada um, por vez. Então, a cada hora a gente consegue vomitar a média de 800 blends. São 2 equipamentos desses, o terceiro está chegando, tá? E é algo que veio a complementar, mas tudo isso desenvolvendo dentro da cultura da Paraíba e adequando ao nosso estado o método de a gente trabalhar. Porque muita gente, quando a gente chegava lá e disse, Navarro, essa carne está mal passada, né? Que é algo que é corriqueiro no ramo, que quem defuma, quando vê aquele anel de defumação, aquela coisinha rosadinha, né? Que a gente chama o batonzinho, né? Que acontece, tá? Isso aqui, a gente foi começando a derrubar essa cultura dentro do nosso município, João Pessoa, nosso estado, e começamos a engatilhar mais rápido do que a gente imaginava, né? O nosso processo, né, de evolução do Navarros Burger veio também com a constância do nosso trabalho e do nosso produto que a gente começou a entregar, né? Aqui eu tenho um testemunho também, nosso amigo visitou a gente lá, tem uma pizzaria, visitou a gente lá em João Pessoa. Quando a gente cheguei aqui, encontrei com ele, foi lá, consumiu, eu acho que teve um feedback positivo lá da nossa hamburgueria, né? Isso aqui, Navarros Burger já estava na Praça João Medeiros, no Pedro Gondim, que era esse bairro morgado. Sabe aquele bairro que só tem velhinho? Pronto, é lá, certo? Mas a gente, esse tumulto de gente aqui já fazia mais ou menos uns 4 a 5 meses que a gente estava já com Navarros Burger. Tudo muito precário em nível de estrutura, certo? Onde toda a parte de lavagem de louça, né, preparação dos insumos, o blend, a gente tinha um fornecedor lá que fornecia o blend da gente. Eita, molesta, assim fica mais caro, viu? Então, isso aqui veio a facilitar bastante o trâmite, mas a gente usava nossa casa como retaguarda, ou seja, muito descartáveis, que a gente precisava ter, né? Pratinhos, copos, essas questões todas. E a questão de lavagem, desinfecção, a gente botava tudo no reboque, levava para casa. E por isso que a gente precisava também ter esse dia para poder acontecer toda essa logística. E escolhemos a quinta e o sábado. Obrigado, meu amigo. Certo? Então, passando dessa fase aqui, que foi a fase primária, onde a gente conseguiu construir uma marca, fortalecendo o Navarros Burger como uma grande referência já em churrasco, que se tratava como churrasco, não como produto defumado, né? Em João Pessoa, que a gente é acostumado com a carne de sol, com o rubacão, a gente começou a difundir uma cultura que não existia com tanta evidência. E com isso a gente conseguiu, junto à prefeitura, gosto de ressaltar isso, que o poder público dessa vez foi muito parceiro. João Pessoa tem uma lei chamada uma ortoga onerosa, onde a gente consegue fazer uma pactuação público-privada. E, através de um termo de uso e ocupação de solo, a gente conseguiu, não nessa praça, porque o plano diretor da cidade não permitia que essa praça tivesse algo fixo. Então, a gente procurou
em parceria com a secretaria de lá, a SEDURB, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma área que a gente pudesse instalar, mas que tinha que ser naquele entorno que a gente já existia, para a gente não fugir muito. Nossa empresa, a gente estava começando, engatilhando, mas não sabia como é que ia prosperar ainda. Era algo muito novo, a gente sabia que você podia provar e talvez não aprovar o que estava aprovando naquele momento. Então a gente conseguiu essa uso e ocupação do solo na Praça Afonso Barbosa de Oliveira, que é no Brisamar, onde atualmente a gente trabalha. Conseguiu a instalação de um container. Para vocês entenderem, esse container é um container padrão, ele tem 2,60 m por 6 metros de comprimento. É uma área onde a gente começou a produzir e ter a montagem. E retornando, como a gente disse lá, que eu disse que a gente não se copia, tudo se copia, o trâmite do Navarros Burger era algo bem simples. Você escolhia 1, 2 ou 3 carnes, a gente na época não tinha o adicional do bacon, e escolhia 2 molhos, que a gente tinha um cardápio com 5 molhos, e 2 acompanhamentos. 3 tipos de pães, brioche australiano e um pão local, que era o pão de carvão ativado, que era do pão da Unipão, que é um pão que a gente usa até hoje. E de lá você escolhia pães, molhos e acompanhamento e a gente montava na tua frente. Uma tauba lá, os expositores aqui, a gente montando, você já saia com o hambúrguer na hora. Fazia o pedido no caixa, já corre para a fila de montagem. Uma média, se não tivesse movimento, em 2 a 3 minutos você já estava comendo seu defumado. E como a gente bateu aqui, o melhor defumado da sua vida, né? Esse é o nosso slogan lá, né? Que é o Navarros Burger, o melhor hambúrguer defumado da sua vida. Por que da sua vida? Porque você monta do seu jeito, tá? Então, eu te oferto um blend de qualidade, um blend de 180 gramas, 30% de gordura. Hoje, produzido por nós, né? Hoje a gente produz o nosso próprio blend, é uma estrutura que a gente conseguiu montar, que vocês vão ver mais em seguida. E com isso aqui foi o boom, a virada de chave do Navarros Burger. Quando a gente conseguiu instalar esse container, a gente conseguiu ampliar nosso leque de produtos, com a inclusão da batata frita. Pô, o cara começou um hambúrguer, não tinha batata frita, não. Era só o hambúrguer nu e cru. Tá? Como eu voltando aqui um pouquinho, isso aqui é o cupim defumado. Né? Foi um hambúrguer, um sanduíche que foi criado depois. O cupim a gente pegou uma carne tipicamente brasileira, não quis atirar pelo brisket, que o pessoal utiliza bastante no BBQ, e a gente começou a fazer um sanduíche de cupim, que esse sanduíche de cupim virou uma briga, porque ele é limitado. Né? Então a gente faz um número limites por dia, e acabou, igual o nosso amigo que tinha hamburgueria defumados lá, aqui estava falando. Tá? Passando um pouco mais, pronto. Atualmente, certo? Vamos falar um pouco agora atualmente. Navarros Burger hoje, localizado lá na praça. Não, tenho quase certeza que nós somos a maior hamburgueria especializada em defumados do Brasil, tá? Onde hoje a gente funciona de quarta-feira a domingo, de 6 da tarde às 10 da noite, não é 10h05, não é 10 da noite, encerra, tá? Hoje a gente consegue servir mais de 20 mil hambúrgueres mês, não temos delivery, só presencial. Tá? E chega cedo, senão tu fica sem. Tá? Esse é o lema da gente, tá certo? Essa praça aqui, que vocês estão vendo movimentada hoje, é uma praça muito bem localizada de João Pessoa. João Pessoa, geograficamente, 10 minutos está na praia, 10 minutos está no centro, 10 minutos está no distrito. Você consegue atravessar a cidade toda em 15, 20 minutos. Tá? Então, com essa criação desse slogan, Navarros Burger, a gente começou a fortalecer o nome do defumado. Quando se fala hoje em defumado? Na Paraíba se fala em Navarros Burger. Tá? Então, isso aqui é algo que engrandece a gente de coração quando a gente vê outras hamburguerias implantando isso na nossa cidade e o mix de sucesso está acontecendo. Né? É um mercado, como o Panhoca tem muito conhecimento, falou bem antes, é muito aberto. Tá? E, ressalto, só trabalho com hambúrgueres defumados. Não tenho outra opção. Meu hambúrguer é defumado numa lenha regionalizada, que é uma lenha de caju ou de cajá. Uma lenha que tem abundância na nossa região, são frutas tipicamente nordestinas, tá? E que dá um sabor muito evidente, muito saboroso. É algo que você fica ativando, como eu digo sempre nos meus vídeos, eu acho que se alguém que me acompanha aqui nas redes sociais, né, a gente fala que a gente vai ativar a sua memória gastronômica, porque eu acho que o defumado ainda tem muito que ativar na mente de cada um que consome. É um produto que não é novo, que eu acho que é um processo que vem de conservação bem antes do sal, né? Que os antigos usavam a fumaça em termos de conservação,
E que o ser humano conseguiu adaptar isso aqui bastante para saborizar. E tem tempero melhor do que a fumaça, do que o sal e a pimenta. Temperos universais. E juntando esses três, não tinha como dar errado, né? Vamos passar mais um pouquinho aqui. Isso aqui é nosso cardápio. Um cardápio consideradamente smart, né? Hoje a gente tem uma implantação de um cardápio que eu acho que até tem coisa demais. Eu digo, rapaz, tem coisa demais no meu cardápio, pelo amor de Deus, tá? Lá é a opção de você escolher o simples, duplo, triplo, quádruplo, o imbatível, que foi uma estratégia de marketing que a gente utilizou, que era um hambúrguer com 6 blends, 250 gramas de bacon, e se você comesse em 10 minutos, ganhava um prêmio de X reais. Isso aqui virou uma disputa dentro da cidade, onde muita gente saiu procurando isso aqui. Ai, fulaninho come, vou, tal e tal. Isso aqui foi uma estratégia que a gente utilizou e que hoje está no meu cardápio, porque eu tenho um consumo dele aqui, mais ou menos por semana, de 15 a 20 sanduíches desses imbatíveis sai por semana, né? Uns tem para mostrar que tem um ego grande que come muito, outros para dizer que come mesmo, outros pedem para dividir com a família. Tem um imbatível, você que replicou aqui no cardápio, né? Implantamos um de frango, que não é o carro-chefe da gente, mas como o nosso hambúrguer, inicialmente, como eu te falei da família, é feito da nossa família para a sua, então é frequentado por famílias, a grande maioria. Então tem muita gente que dentro da família que não come a carne em si só, né? Então come a carne. Então a gente implantou esse Supremo, que ele não é defumado, tá? É um hambúrguer que é frito, tá? Empanado e frito. E de quarta a sábado. Por que de quarta a sábado? Porque o domingo é dedicado àquilo que começou o projeto da gente, que é só o hambúrguer. Então, no domingo, a gente remonta ao nosso início, onde a gente só tinha o hambúrguer. Então, a gente dedicou o domingo, e que é um dia ímpar, né? Eu acho que no faturamento lá, pelo menos na região da gente, é o dia que melhor fatura, a só hambúrgueres e batata frita. Então, foi algo que a gente pensou dessa forma. E como eu falei para vocês, ó, a gente tem os molhos e acompanhamento, que todos esses hambúrgueres, tirando esse cheese bacon, que foi uma criação nossa lá no local, tá? Tirando ele, todos você monta do seu jeito, certo? Os molhos são totalmente autorais, são todos fabricados por nós hoje. No início a gente tinha algo industrializado, azafrão a gente utilizou muito tempo, né? Uma indicação de Diogo aqui, uma maionese sensacional, está até aqui hoje, tá? E algo que dá diferença. Mas com a evolução da gente, a gente começa hoje, a gente já consegue ter praticamente todos os insumos produzidos pela Navarros Burger. Tem o adicional de cupim e o de pernil, né? Esse de cupim é servido num pão baguete de 20 centímetros, que o meu padeiro lá, eu acho que erra toda semana, que vem com 23, 24. É algo que me leva a minha proteína quase toda. Você me vem e enlouquece com esse cupim aqui, pão. Quando os caras voltam, meu amigo, que vem uns gordinhos, arrocha mais, eu digo, eita, meu Deus, agora lascou, tá? Tem o de cupim, pernil e o adicional do bacon, que o bacon, voltando na imagem anterior, foi adicionado lá, certo? A gente começou a defumar, a gente produz o bacon, defuma a frio e defuma a quente. Então, todo o processo da gente. E lembrando que nosso processo sempre a gente, ó, defumou, finalizou na parrilha, se viu lá, tá? Então, passando um pouco aqui, chopp, a única bebida que a gente tem alcoólica é o chopp, tá? A gente, graças a Deus, são 3 anos e meio, a gente nunca teve problema com bebedeira, e é algo que a gente tenta evitar lá por ser uma praça pública, né? Então, a gente tem o respeito também com a vizinhança circunvizinha, para não ter problema, tá? E aqui é um pouco da nossa estrutura atual, hoje, do Navarros Burger, né? Hoje a gente conseguiu adquirir um prédio que fica em frente à praça, onde a gente tem nossa cozinha de produção, que é onde a gente cria, é nossa sala de alquimia, que eu acho que todos nós aqui temos um pouco de alquimista e cientista na criação de molhos, de experiências, de sabores, que quando a gente sai para comer no Nordeste, no Centro-Oeste, Sudeste, a gente vê a diferença dos insumos que a gente tem, né? O forte da gente lá, todo mundo sela com manteiga aqui, a gente é com manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa lá a gente usa como usa normal, o pessoal usa margarina por aí. Então, é algo que a gente vem incrementando, tá? Tem nosso açougue, que é a última aquisição que a gente fez aqui. Hoje a gente consegue produzir nosso blend, né, uma máquina modeladora com 2.500 blends hora, moedora de 100 kg de carne com homogeneizadora, né? Trabalhamos com boi de carne fresca, é um boi do pasto, que é abatido semanalmente, e selecionado para a gente trabalhar com ele. Câmara fria, que hoje já temos 2 câmaras frias,
E antes era aqueles freezer, um na casa de mãe, um na casa de tia, 2 lá dentro de casa, um na garagem, e a gente saía catando tudo, né? Rubens está rindo aqui, porque Rubens da Supremo também tem uma história mais ou menos parecida. E eu acho que muitos aqui já começaram dessa forma, né? Vamos passar um pouquinho. Aqui é nosso escritório, onde a gente tem a parte administrativa. A gente hoje, graças a Deus, consegue ter uma sala resfriada para armazenamento dos hortifrutos, né? Isso aqui também é uma máquina que eu tenho muito orgulho dela, que é uma máquina que facilita a minha vida, que é a homogeneizadora, moedora. Ela facilita o mix do blend, quando a gente consegue misturar a gordura bem, moer, fazer essa moagem com segurança, né? E dando a segurança alimentar, que o mais importante disso tudo que a gente conquistou aqui depois, foi nossa segurança alimentar, que além de a gente ter um produto bom, a segurança alimentar é algo que a gente sempre preconizou. Isso aqui, como a gente falou lá no início, né? É como funciona. Você vai para o caixa, chega lá, tem uma fila do tamanho do mundo, vai bater lá na frente a fila, mas é uma fila que roda rápido, para o nosso cardápio ser smart. Pede lá no caixa, pega a tua fichinha, vai para outra fila. Tá, eu vou comprar roupa para outra fila, vou. Mas quando chega lá na outra fila, aí o pau canta, né? Porque eu tenho uns caras lá que são venenosos, é os meninos, é os venenos do rato, como a gente tem lá na Paraíba, certo? São virados no tetel, tá? Chega lá, tu vai definir teus pães, molhos e acompanhamento. Temos um diferencial também, que não é muito popularizado, a gente maçarica o nosso pão. A gente passa na manteiga de garrafa e maçarica ele para dar aquela selada, né? Então é algo por quê? Porque como o fluxo da gente, a rotatividade e a entrega é muito rápida, a gente não consegue ter seladora nem toste para poder fazer isso. Na parrilhadaria, temos uma parrilha hoje de quase 2 metros, mas ela está tomada por carne e para fazer a finalização desses pães, sem a definição que hoje são 5 tipos de pães, a escolha, um que é exclusivo nosso também, que é um pão que a gente elaborou com a fábrica que a gente trabalha, que é um pão de tomate seco com azeite. Então é um pão sensacional, de uma maciez extrema, tem uma saída que eu não esperava que ia ter, né? E a definição disso aqui acontece. Definiu, maçaricou, montou, tu já sai comendo com tua bandejinha, vai direto para a mesa. Temos, em média, 160, 180 mesas disponíveis todos os dias, né? A praça ficou pequena e a gente ocupou Você chegar lá no Navarro Bus, você vai ver que tem as calçadas, Circo Vizinha, todas ocupadas por mesa, né? Que a gente saiu distribuindo essas mesas em parceria com meus vizinhos, que são gente boa pra caramba. Um abraço para meus vizinhos, certo? Obrigado por tudo. Por ter aguentado a fumaça também, que é muita fumaça, mas que, graças a Deus, hoje a gente já conseguiu amenizá-la, né? Essa aqui é a estrutura que a gente conseguiu montar nessa outra praça. Naquele container a gente já fez uma ativação, né? Quando a gente, com a evolução, fica mais fácil as marcas, as grandes marcas, quererem participar do nosso trabalho, do nosso crescimento, né? E teve essa ativação. Essa aqui é uma das calçadas que é em frente ao prédio, onde a gente faz a nossa produção e a gente distribui mesa aqui. Esse aqui era um canteiro que eu reformei, era um canteiro que é um giradouro lá, a gente reformou. E bota a mesa também para o povo sentar, né? Isso aqui, pessoal, é mais ou menos aquilo que a gente vem falando ao longo do nosso circuito. Montadores, parrilha e caixa, né? O caixa, onde faz o pedido. Esse caixa aqui é especial, que é meu sogro, né? Que está comigo desde o início, né? É um cara que ele virou uma figura icônica também dentro do nosso estabelecimento, né? Um cara de um carisma gigantesco, que eu acho fundamental também. É a primeira impressão, a gente é a linha de frente, é quem está vendendo nosso produto, é quem está ofertando, quem está explicando. O Navarros Burger hoje, por ter uma evidência de gente, de pessoas que vêm de fora, a gente tem que entender todo esse circuito e explicar isso, como é que funciona. Então, você tem uma caixa preparado e com pessoa, principalmente sendo meu sogro, né? Que, Ave Maria, é meus olhos lá naquela parte ali, que é a parte financeira, onde está entrando tudo, tá? Os montadores, que são os meninos. Essa foto aqui é uma foto de uma hamburgada que a gente faz todo ano. Além dos montadores tradicionais, a gente tem um montador extra que a gente coloca fora do container para poder dar vencimento. Uma parrilha externa, que essa daqui é uma parrilha reserva também, que foi justamente nessa hamburgada, essa última aqui, que a gente colocou para poder dar demanda. A cada 5 montadores, a gente tinha uma parrilha disponível para eles estar alimentando e não faltar carne, né? E não faltar carne. E justamente essa parrilha, quando a gente pensou nela, foi justamente, como a demanda começou a aumentar, a gente não conseguia tirar do pit e botar para servir. Por quê? A gente já tinha defumado, a temperatura já tinha caído, então a gente precisa fazer que aquela reação retornasse. Então o que é que a gente fazia? Defumava, separava os blends e, ó, pau na parrilha, finalização, 30 segundos do lado, 30 do outro,
Já botava na bancada, os meninos já pegavam. Tá? Um pouco mais para frente, vocês vão entender um pouco mais como é que funciona essa loucura lá dentro do nosso container, né? Dessa mega estrutura, né? De 2,80 por 6. Tá? Pronto, como eu falei a vocês, isso aqui é a linha de montagem, né? São 5 montadores, cada um com seus insumos, bisnagas, hoje porcionadores. O pessoal encosta aqui, escolhe pães, molhos e acompanhamentos, e eles dão pau na muleira, tá? Não para. A média de montagem entre pedido de um caixa e até você receber seu hambúrguer hoje, se não tiver, ninguém, claro, né? Pediu lá, chegou cá, com 1 minuto e meio, você está sentado na sua mesa comendo, né? É o dia mais triste do McDonald's, é quando Navarros Burger começa na quarta-feira, viu? Que a pressão é total, tá? O delivery dele fica louco, tá? Área de fritura, que hoje a gente ampliou, né? Tem uma área gigante de fritura. Hoje a batata frita virou o carro-chefe também, depois do hambúrguer. Hoje a gente consegue fritar a média de 1 tonelada e 200 mês só de batata frita. É uma batata frita industrializada, Sori Crisp, falando aqui o merchanzinho, porque ajuda a gente pra caramba, sabe? Ela sempre é bom, tá? Esse outra visão é outro lado lá, né? Que aqui é um lado, a gente pega de um lado, do outro. As bancadas todas de inox, eles higienizam a cada montagem, faz a parte de higienização. E reabastecimento, tem um cara só responsável por reabastecimento. Esses meninos não viram nem de costa, tá? A operação da gente é focado para o nosso cliente. Tem um cara que traz a carne, tem um cara que reabastece molho, tem um cara que reabastece pão. Ou seja, esses caras são jogadores europeus, certo? Na linha de frente, é só para meter no gol. Não tem outra função, é pegar, orientar nosso cliente que está chegando ali, que é nosso cliente, nosso parceiro, é quem fomenta. O intuito da gente sempre é tratando, a gente trata eles como família, certo? Tanto é que tem nego aqui que me pede a benção, tá? São pirralhos, são moleque, que hoje a mão de obra, principalmente nessa categoria de hambúrgueres, que a gente pega pessoal mais novos, entre 20, 25, 30 anos, a grande maioria não quer nada com a vida. E quando a gente encontra um cara desse aqui, pelo menos lá na Paraíba é assim, o cara ganhou o dinheiro, comprou uma moto, vai fazer delivery achando que vai ficar rico, ganhando R$200, R$300 todo dia. Então, essa galera aqui é uma galera que eu cativo, que eu tento entender os problemas diariamente, né? Às vezes sou tratado de besta, como a Aninha disse, minha esposa, mas eu prefiro ser tratado de besta agora, mas lá na frente eu tenho o entendimento que aquilo ali serviu para a construção de uma personalidade, de uma pessoa que hoje me serve. Né? E a gente ter pessoas que a gente pode contar é sensacional. Né? Se eu ligar agora e disser, ó, galera, a gente vai abrir hoje, ninguém pisca nem o olho, encosta lá e vem-se embora para abrir. Tá? Agora deliciar, né? Como a gente fala, né? São algumas imagens, né, de tudo que acontece lá. Isso aqui é o imbatível, aquele monstro que tem lá, que é de 6 blends, né, que ficou essa disputa, eu acho que uns 3 meses rodando, para poder a gente ter o cara que bateu em 7 minutos isso aí. Foi um louco lá, né? Ele comeu em 7 minutos, dá 1,4 kg mais ou menos, né? Corbute, veio embora, whisky, o negócio lá é pegado, tá? Aí, como a gente fala no início, feito da nossa família para a sua, né? Minha filha, minha sobrinha, minha filha, meu sobrinho, então, todos fazem parte da construção disso aqui, tá? Vou passar um pouquinho. Aqui algumas premiações que o Navarros Burger no ano de 2025, precocemente, que eu acho que tudo daqui a gente tem que agradecer a Deus, porque é muito precoce tudo que aconteceu. Começamos em 2023, 2025, esse prêmio Heitor Falcão, o maior prêmio de reconhecimento há mais de 50 anos lá na Paraíba. A gente recebeu o prêmio, né, da categoria gastronomia, né, como evidência. Top 10 das hamburguerias, a fábrica mais premiada do Nordeste de pão de hambúrguer, hoje é a Unipão. Né, a gente ficou entre a hamburgueria que mais compra pão de hambúrguer a ele, no Nordeste. E a indicação, a revelação do hambúrguer perfeito, né, de Fabrício, uma visita que fez lá. A Paraíba hoje, dentro do Nordeste, eu acho que eu tenho certeza do que eu estou afirmando. É onde tem a maior concentração de hamburguerias artesanais do Nordeste. Hoje a gente tem o 3º melhor hambúrguer do Brasil pelo prêmio Hambúrguer Perfeito Fabrício, pela 2ª vez já dentro do ranking, que é a 083 Burger. Dentro dos 125, tivemos 6 hamburguerias dentro das 125, que ficaram o ano passado no prêmio.
Isso é algo que engrandece a galera sempre. É uma equipe muito unida. João Pessoa, Campina Grande, que é uma cidade que fica ao lado, a 100 quilômetros mais ou menos, onde tem grandes hamburguerias também. Sempre muito unida, sempre pronto a atender a gente trocando ideia, trocando insumos, vendo o que é que está bom para um, como que está, o termostato, isso tudo. Tá? Deixa eu passar aqui. E aqui é os pilares do nosso sucesso, né? Eu acho que a gente é um blend de sucesso, tá? E Navarros Burger, meus pais, meu sogro, minha sogra, minha esposa, minhas filhas, né? Navarros Burger começou com o intuito de fomentar a renda, como eu falei, né? De a gente ter uma Maria Clara, que é a mais velha, fazia medicina e a gente precisava complementar essa renda. E hoje eu tenho 3 fazendo medicina, graças ao Navarros Burger. Tá? É algo muito importante para a gente. Essa imagem de Nossa Senhora, né, é a fé da gente, que é sempre inabalável naquele superior. Independente, eu acho que todos nós temos que ter fé em alguma coisa para que as coisas se encaminhem. Essa imagem foi posta por nós, ela tem 1,80 m, fica lá, o pessoal vai, tem uma missa na segunda-feira nessa praça, tem um terço no final do dia. É algo que ficou lá uma coisa icônica. Tanto é que a prefeitura já deu uma autorização a essa praça aqui, que essa santa não sai mais de lá. O Navarros Burger pode até sair, né? Mas a santa não sai mais de lá. E aqui é um vídeo da primeira hamburgada, que foi acontecer em 2025. Foram 2.800 hambúrgueres vendidos, mais de 20 colaboradores, mais de 3.000 pessoas circularam na praça. É uma praça num bairro que não é tão populoso, né? E que nós viramos a referência nesse bairro. Mais de 500 litros de chopp, mais de 200 quilos de batata frita, 5 horas de evento, banda, brinquedo inflável. Tá? Foi uma festa sensacional. A gente começou com essa hamburgada, ela acontece sempre no Dia Mundial do Hambúrguer, que coincidentemente eu nasci no dia 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer. Então a gente comemora não só a vida, né? Mas como também esse produto que viralizou de uma forma. Eu acho que o hambúrguer hoje, a pizza eu acho que já foi, né? já, tá? Então, assim, o hambúrguer eu acho que vai de gregos a troianos, agrega todo mundo e agrega sempre, né? Passando aqui mais um pouco, aqui a segunda edição, que passamos de 2.800 para 4.000 hambúrgueres vendidos, certo? Nas mesmas 5 horas de evento, mais de 35 pessoas envolvidas, mais de 5.000 pessoas. Lá fica mais ou menos uns 600 metros da BR, que passa, a Polícia Rodoviária teve que fazer a contenção de carros lá, que não estava conseguindo mais subir, tá? Para o Navarros Burger, uma hamburgueria única de defumados, popularizando o defumado na capital paraibana do hambúrguer, viu? João Pessoa, e eu acho que a João Pessoa está se tornando aí a capital brasileira do hambúrguer defumado, viu? Porque é muito, tá? Certo? Isso aqui aconteceu, muito brincadeira, a gente valoriza muito essa questão da família, então traz muitos infláveis, banda de rock tocando, DJ tocando, banda de samba, de forró. A gente mistura tudo, faz um bem bolado e faz um sarapatel que no final dá certo. Dá certo. Tá? Então, essa foi a segunda hamburgada da gente. Esses aqui são os parceiros, né, que a gente tem, que foram construídos ao longo desses 3 anos, foram incorporando, dando evidência aqui a Casa do Hamburguero, Diogo, meu amigo particular, Unipão, Sori Crisp, que abraçou. Hoje a gente é a hamburgueria oficial Sori Crisp lá na Paraíba. Tá? Flavor House, né, meu amigo Alé, certo? Sensacional, Nevada, estourada lá em João Pessoa. E popularizando não só o hambúrguer agora, não. A gente está transformando o picles, o novo tomate, viu? Lá em João Pessoa, na acompanhamento lá. Aqui o pessoal da Supremo, tá? Meu amigo Rubens, né, Rubens? Certo? É um cara que está trazendo uma experiência do Picles, que a gente conseguiu agregar ao nosso cardápio e deu um boom que eu não acreditava. Até então, a gente começou a trabalhar com Picles, não deu certo. Mas aí a gente teve a ideia. Esse louco aqui disse, cara, vai fazer o seguinte, dos 2 molhos, 2 acompanhamentos, o Picles é por conta da gente. Eu disse, tá, beleza. Então, ó, tu tem direito a 2 molhos, 2 acompanhamentos, e o Picles tu não falta nessa cota, não. Cara, o negócio fez, ó, estourou. Hoje, a gente consome mais ou menos, eu acho que uns 10 a 15 baldes, eu acho 15 baldes por semana, desse Pix maravilhoso, que é o Supremo, que veio diferenciado mesmo. E no final aí, tá, quem seguir lá o Supremo Burger, Navarros Burger, fala comigo que vai receber um kit aí da Supremo, tá, do nosso amigo Rubens,
Pepsi Black sempre dando na canela, esse é nosso slogan, tá? É a Pepsi Black dando na canela. Foi um refrigerante que a gente conseguiu agregar muito os valores do nosso hambúrguer junto. Foi uma parceria incrível, eles ativaram nossa praça. Tá? Os caras que vieram daqui de São Paulo, que foi até uma novidade para a gente, chegaram lá, fizeram uma visita momentânea, sem querer, adoraram o projeto e meteram o pau e deu certo no final. Tá? Para finalizar, aqui é a entrada da última hamburgada. A gente fechou uma área de quase 2 quilômetros que circundava o nosso evento. Bem-vindo à capital brasileira do hambúrguer defumado, né? Navarros Burger. Estou me auto-intitulando. Auto-intitulando, tá bom? E quando a gente montou esse projeto, a gente não queria ser... Essa é uma frase do cantador, Santana Cantador, né, um nordestino, que a gente não nega nossas origens e sabe a dificuldade, né, que a gente sabe de implementar um produto, principalmente na região sudeste, e ter um reconhecimento nacional. Nós não somos nem melhor, nem pior do que nenhum hambúrguer de ninguém. Apenas somos diferentes. E por ser diferente, a gente se destaca facilmente. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. E sejam todos bem-vindos à Paraíba. E quando vier, procura lá Navarros Burger. Obrigado. Valeu. Sensacional. É para aplaudir de pé mesmo, que olha, sensacional. Peguei esse aí. Gente, eu não costumo falar muito, eu sou organizadora do projeto. E quando eu conheci a casa desse homem aqui na Paraíba, eu fiquei arrepiada. Comprem a passagem, vão visitar o estado, que é lindíssimo, e vão comer hambúrguer na casa dele. Esse homem arrebenta muito mais que muitos lugares do Brasil. E eu quero te agradecer demais. Estou muito emocionada. Ele veio exclusivamente para o evento para se apresentar para vocês. Gente, nada é impossível para quem quer trabalhar. Vocês podem. E o caso dele, que é fazer o hambúrguer numa praça pública, todo mundo com persistência, com coragem, com força, consegue fazer. Meu amigo Panhoca está aqui e a gente defende agora a defumação. E hambúrguer defumado é o hambúrguer. Gente, muito obrigada pela presença, Rodrigo. É uma satisfação ter você aqui. Sempre parabéns. disponível. Você é um campeão. Nós. E Deus está com a gente. Amém. Obrigado.